Olá, estudantes! Vamos a mais uma aula de matemática pelo Google Meet. Hoje nós vamos fazer uma revisão, pois na próxima semana vocês terão uma prova sobre todos os conteúdos que vocês viram no segundo trimestre. Quais foram esses conteúdos? Nós tivemos lá na ementa vários conteúdos. Conteúdos relacionados à matemática financeira, com porcentagem e juros, descontos, aumentos. Tivemos juros simples em específico, porque nós temos dois regimes de juros, mas nós abordamos os juros simples. Tivemos também visualização e análise de figuras geométricas, os polígonos, suas características e semelhanças. Tivemos o teorema de Tales, muito importante. Tivemos congruência, semelhança e o que seria homotetia. E, por fim, o teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo. Mas eu peguei todos esses conteúdos e sintetizei em 4 tópicos. E esses tópicos nós vamos ver a partir de agora. Vamos começar, então. Qual foi o primeiro tópico? Nós tínhamos porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem nada mais é de que fazer uma comparação de qualquer valor a 100. Ou seja, eu tenho uma fração de 100 unidades. Então, eu pego algo e divido por 100, e aí parte desse 100 é uma determinada porcentagem. E pode ser escrito de 3 formas diferentes. Nós temos a forma fracionária, que é a porcentagem em forma de fração. Nós temos a forma unitária, que vocês têm lá os números com vírgulas, que são números decimais. E, por fim, você tem a taxa percentual, que usa o símbolo de porcento. Então, nós temos essas 3 representações. E, para aplicar, vamos aqui tentar interpretar um problema de porcentagem. O que nós temos aqui? O exemplo sobre esse conteúdo. As alternativas. Natália economizou R$ 5.600 durante um ano e gastou 45% desse dinheiro para pintar sua casa, 25% para comprar um sofá e R$ 1.320 para comprar uma televisão. Qual foi a quantia total em reais que Natália gastou dessa economia? Temos 5 alternativas, uma apenas é a verdadeira. O que nós temos que fazer em problemas de porcentagem? Vocês têm ali, as economias de Natália é R$ 5.600, mas ela gastou 45%, ou seja, 45 partes de 100 de um determinado valor para a pintura, 25% para a compra do sofá, e aí vamos deixar o 1.320 para depois. Então, se ela gastou uma parte que é 45%, outra parte que é 25%, na realidade, na pintura e no sofá, ela gastou 70%, que é os dois juntos, aí, as duas partes. Então, vamos pensar em calcular os 70% de 5.600 primeiramente. Então, uma das maneiras é você pegar este valor e multiplicar pela forma fracionária da porcentagem. Então, nós temos 5.600, como eu somei ali, e vou multiplicar por 70%, ou 70 centésimos. Fazendo a divisão de 5.600 por 100, nós temos 56. E 56 vezes o que sobrou lá da fração, que é 70. Então, 56 vezes 70, R$ 3.920, que foi o gasto com o sofá e com a pintura. Mas ela gastou ainda um valor para a compra de uma televisão. Agora é só somar o que ela gastou com esses dois, pintura e sofá, mais o que ela gastou com a televisão. E aí, somando estes valores, nós vamos chegar à resposta que nós queríamos, que é justamente
a letra E, 5.240. Então, foi este valor que Natália gastou de suas economias. Então, na realidade, sobrou para a Natália apenas R$ 360. Gastou quase toda a sua economia com essas compras e serviços. Tranquilo? Bem fácil porcentagem, né? Vamos ao próximo tópico. O que nós tivemos também aí nas nossas APNPs? Juros simples, que também faz parte da matemática financeira. O que seria juros simples? Juros, no geral, é o rendimento de uma aplicação financeira, mas que hoje em dia é usado apenas como o início dos conceitos relativos à matemática financeira. Pois o regime utilizado em qualquer sistema financeiro hoje é os juros compostos. Então, juros simples é só o início aí da matemática financeira. Mas não deixa de ser importante, porque a gente começa a entender que esse rendimento ele é cobrado a partir do momento que uma pessoa, né, ou uma empresa dispõe de um dinheiro que tem por um determinado intervalo de tempo, ok? Vamos ao nosso problema de aplicação. O que nós temos aqui? Exemplo. Colocando as alternativas. Cristiano investiu a juros simples R$ 58.000 em um fundo de investimento durante 2 anos. Após esse período, ele resgatou R$ 62.408, equivalente ao montante gerado por esse investimento. Qual era a taxa de juros anual desse investimento? Então, nós temos vários valores e a pergunta é a taxa. Nós temos aí duas possibilidades. Você pode usar a fórmula que dá os juros ou aquela fórmula auxiliar que nós vimos nas aulas que dá diretamente o montante. Eu vou usar essa que dá diretamente o montante. Então, vamos pensar aqui. Nós já temos o montante. Então, vamos utilizar a fórmula, né, que tem essa grandeza. Que é qual? Montante é igual ao capital vezes. Aí, em parênteses, nós temos 1 mais I vezes T. Onde I é a taxa e T é o tempo. E aí, substituindo, os 62.408, que é o que ele resgata, é o capital mais os juros, é o nosso montante. O capital é o que ele investiu, que é os R$ 58.000. E os 2 anos é o tempo que se passou. Então, substituindo, nós temos essa expressão. Mas eu não posso somar 1 mais 2i. Então, tem que aplicar a propriedade distributiva. Então, 58.000 vezes 1 e 58.000 vezes 2i. E aí nós chegaremos a 58.000 mais 116.000i. Novamente, nós não podemos somar 58.000 mais 116.000, porque eles não são termos semelhantes. Então, vou separar aí os termos semelhantes, e aí pegando esses 58.000, passando ali para o lado esquerdo da igualdade, eu tenho 62.408 menos 58.000 é igual a 116.000 i. Fazendo essa subtração simples, nós teremos 4.408 é igual a 116.000 i. Como esse valor, 116.000, multiplica i, usando a operação inversa, i vai ser 4.408 dividido para 116.000. E aí, fazendo essa divisão, nós temos 0,038. Mas é a taxa unitária. As alternativas é a taxa percentual. Então, basta pegar esse valor e multiplicar por 100. E ao multiplicar por 100, nós vamos chegar exatamente a 3,% ao ano, porque o tempo foi dado em ano. Tranquilo, né? Então, deu para lembrar aí um pouquinho aí do que foi estudado
sobre juros simples. Vamos agora ao nosso próximo tópico. O que nós tínhamos no próximo tópico? Nós tínhamos o Teorema de Tales. Teorema de Tales é semelhança, que uma coisa depende da outra. O que seria o Teorema de Tales, né? O teorema sim que tem grandes aplicações e não é assim difícil de se aprender, porque a gente precisa basicamente de conhecer aí conceitos relativos à proporcionalidade. Então, na realidade, é uma grandeza, né? Razão entre grandezas, só que nesse caso agora geométricas, que pode ser segmentos, poliídros, polígonos, ou qualquer outra forma geométrica que tenha assim, uma relação homotética, ou seja, né, essa figura vai crescer proporcionalmente. Então é esse o fato aí que é colocado no Teorema de Tales. Mas vamos à nossa aplicação. O que nós temos aqui? Coloquei todas as alternativas e vamos tentar interpretar. O marceneiro construiu, sob encomenda, 2 pódios de madeira que serão utilizados para a entrega de medalhas em uma competição esportiva. A visão frontal desses pódios, com algumas medidas, está representada abaixo. Então, vocês veem ali os 2 pódios, de primeiro e segundo lugar. O de primeiro lugar, maior, é claro, né? De acordo com essas imagens, qual é a medida da largura X do pódio de primeiro lugar? Então, nós temos 5 alternativas e vamos chegar a essa resposta. Como foi falado que tem uma proporcionalidade entre figuras semelhantes, ou a gente até poderia desenhar ali segmentos paralelos cortados por segmentos transversais ali no trapézio, sem problema nenhum, e aí o Teorema de Tales ficaria aplicado a essas figuras. Então, só ver quais segmentos, ou melhor, né, segmento de reta, que é um pedacinho ali da reta, que são correspondentes, ou seja, né, são os lados ali semelhantes entre si. É só ver a posição do polígono e aí você consegue ver isso daí. Aí a gente pode ver ali que 80 centímetros está para 100, assim como 30 está para 37,5, ou 40 está para x. Aí vocês podem escolher qualquer um desses lados. A abordagem que eu vou fazer é tentar achar a razão de semelhança. Porque se eu pegar esses lados das duas figuras e dividir entre si, eu vou achar uma razão de semelhança. Porque é uma divisão, né? Então eu acho uma razão, e essa razão é a razão de semelhança, porque as duas figuras são semelhantes. Então eu vou pegar ali 100 e dividir por 80. E a gente chega a 1,25. Só que eu posso fazer o processo contrário, porque eu peguei da figura maior para a menor. Aí agora eu poderia pegar da maior, ou melhor, peguei da maior para a menor. E agora nós podemos pegar da menor para a maior. Mas da maior para a menor, eu dividi. Então, fazendo o contrário, eu vou ter que multiplicar. Pegando ali 40 e multiplicando por 1,25, eu vou chegar diretamente no valor que eu preciso. Então, 40 vezes 1,25 dá 50 centímetros. Ou seja, né, a figura menor em relação à maior aumentou 1,25 vezes. E aí a gente chega à resposta, que é a alternativa C. Bem tranquila, né? Semelhança. Vamos ao nosso próximo conteúdo. Eu falei até que era 4, porque eu incluí juros simples e porcentagem, né, dentro do mesmo conteúdo, que é matemática financeira. Então nós estamos aqui agora no nosso terceiro, contando juros e porcentagem como uma coisa só. Características básicas dos polígonos. Então, eu abordei várias coisas sobre esse conteúdo. Mas, colocando aqui essas características,
Eu abordei esse tópico justamente porque eu precisava rever algumas coisas relacionadas à geometria plana com vocês, porque não vai dar para a gente dar prosseguimento dos estudos sem saber esses conhecimentos. Então, eu abordei algumas coisas sobre ângulos, diagonais, vértices e outros conceitos, né, que são indispensáveis para a gente continuar os nossos estudos sobre geometria. Porque no terceiro trimestre nós vamos trabalhar aí com a área de figuras planas. Vamos ao nosso exemplo, então. O que nós temos aqui? Temos 5 alternativas também. Um polígono regular possui a soma dos seus ângulos internos igual a 720 graus. Qual é esse polígono? Então tem que descobrir qual polígono em que a soma dos ângulos internos dá 720 graus. E nós já vimos lá atrás, até demonstramos em uma aula, que para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, nós podemos usar a seguinte relação. A soma é igual a quem? O número de lados, ângulos ou vértices, né? Menos 2, e aí multiplica por 180. Por quê? Porque quando eu pego o número de lados e tiro 2 unidades, eu vou ter a quantidade de triângulos que eu posso dividir qualquer polígono. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então vai ser 180 vezes a quantidade de triângulos que eu posso dividir um polígono qualquer. Mas já foi dada a soma. Então, no lugar de S, que é a soma, eu vou ter 720. E aí repete todo o restante. N não pode tirar 2, que eu não sei quem é N. Então, vou novamente aplicar a propriedade distributiva. 180 vezes N e 180 vezes menos 2. E nós chegaremos a 180N menos 360. Separando os termos semelhantes, porque nós não podemos somar ou diminuir termos que não são semelhantes, nós teremos 720 mais 360 é igual a 180N. Fazendo a soma desses dois valores, eu tenho 1080 é igual a 180N. Como 180 multiplica N, N é quem? N é 1080 dividido por 180, que ao fazer a divisão, nós chegaremos a 6, ou seja, 6 lados. Agora basta saber qual polígono que tem 6 lados, que é fácil, né? É o nosso hexágono. Então a alternativa correta é a letra B. Respondido aí o exemplo sobre polígonos. Tranquilo, né? Vamos agora ao nosso último tópico. O que nós tínhamos aí no nosso último tópico? O teorema de Pitágoras e as relações metras no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, eu posso dizer que é uma das bases da geometria plana. Não poderia ficar de fora dessa nossa revisão sobre, né, geometria. E tem grande importância para a humanidade essas relações aí que existem no triângulo retângulo. Mas o destaque que eu dei, né, nessa revisão foi o teorema de Pitágoras, que é extremamente importante por ter muitas aplicações e ser usado para várias demonstrações também, ok? Então vamos ao nosso exemplo para a gente tentar consolidar esse conteúdo. O que nós temos aqui? Sofia trabalha na criação de projetos de brinquedos para um parque de diversão. Foi pedido a Sofia o projeto de um tobogã com 45 metros de descida. Para esse projeto, será necessária uma escada, como mostrado no esquema abaixo. A medida em metros dessa escada é de... Eu tenho que descobrir a medida dessa escada. Além dos 45 metros dessa rampa, do tobogã, foi dada ali aquela medida ali de baixo, que é 51 metros. E vocês podem ver lá em cima que tem um ângulo reto. Então, você tem um ângulo reto nesse triângulo. Esse triângulo é triângulo retângulo. Então, a gente pode aplicar aí o teorema de Pitágoras, onde
51 metros é a hipotenusa, por ser o maior lado e também está oposto ao ângulo reto. 45 é um dos catetos. E a medida da escada, que eu não conheço, é o outro cateto. Então, aplicando Pitágoras, por ser um triângulo retângulo, nós temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No lugar de A, vai a 51, porque é a hipotenusa. No lugar de B ou C, pode ser o 45. A ordem não importa. Então, nós teremos aqui 45 ao quadrado mais C ao quadrado. Então, C é a medida da escada que a gente não conhece. Elevando, né, esses valores ao quadrado, nós temos esses números. Mas eu não posso somar 2025 com C ao quadrado. Vou passar o 2025 para o lado esquerdo, negativo, né? E aí, ao fazer a subtração, eu tenho 576. Usando a operação inversa da potência, que é a raiz, então C é igual a quem? A raiz quadrada de 576. Qual é a raiz quadrada de 576? Nós vamos chegar a 24 metros. Então, a gente conclui que essa escada terá 24 metros. Fácil, né? Ok, gente? Espero aí, né, com essa revisão, ter ajudado vocês a relembrar alguns conceitos sobre tudo que foi falado nesse segundo trimestre. E só lembrando, né, dia 21 de outubro, próxima quarta-feira, nós teremos a nossa prova final aí do trimestre, onde vão ser abordados todos os conteúdos que vocês estudaram nesse trimestre. A prova tem um peso de 10 pontos, são 10 questões, cada uma valendo 1 ponto. Os que têm acesso à plataforma faz pelo formulário. Os que não têm acesso à plataforma vai ter essa prova na forma impressa. E a novidade é que se o aluno estiver frequentando as aulas, né, desde que, né, o pai tenha autorizado, vai poder fazer de forma presencial. Então, tem várias opções aí para vocês. Então, vejam essa revisão, refaçam algumas questões, estudem, pode rever as aulas, vocês é que vão organizar os estudos. E aí, na quarta-feira, vocês vão ter um período até grande para fazer a prova. Eu vou abrir o formulário 8 horas da manhã e só vou fechar às 6 horas da tarde. Ok, gente? Mais uma vez, para finalizar, muito obrigado pela participação de todos, né, nessa nossa retomada de conteúdos. E até a nossa próxima aula, que de agora para frente vai ser nesses moldes, né, gravada. Então, tchau, tchau, gente. Até a nossa próxima aula.